Esse é o primeiro vídeo do canal Modernidade e Ciência. Por que modernidade e ciência? Porque a modernidade é um fenômeno relativamente novo na sociedade humana, como eu vou procurar mostrar aqui para vocês, numa sequência de vídeos, e ela está entrelaçada também com a ciência. Nós não podemos acreditar que só nós somos modernos. O homem moderno é o homem do seu tempo, ou seja, em cada tempo existiram homens modernos que visavam uma mudança de paradigma. Eu escolhi para essa introdução 3 autores que eu vou aqui apresentar para vocês. O Alexandre Coiré, o Robert Merton e o Thomas Kuhn. Veja que coisa interessante, apesar de todos eles tratarem sobre método científico e ciência, Alexandre Coiré, filósofo, Robert Merton, sociólogo, Thomas Kuhn, um físico pós-graduado que depois passou a se dedicar ao estudo da ciência e do método científico. Então, estou me baseando nessas 3 obras. Alexandre Coiré, Estudos de História do Pensamento Científico, do Robert Merton, Ensaios de Sociologia da Ciência, e o Thomas Kuhn, um livro também muito clássico, A Estrutura das Revoluções Científicas. Então veja que nós temos um filósofo, um sociólogo e um físico se dedicando ao mesmo tema, e é importante situar esses 3 pensadores. Alexandre Coiré nasceu em 1892, faleceu em 1964. Então nasceu em 1892. Robert Merton nasceu em 1910, faleceu em 2003. E o Thomas Kuhn nasceu em 1922 e faleceu em 1996. Então, entre o Coiré e o Thomas Kuhn, nós temos 30 anos de distância do nascimento dos dois. Isso é importante porque nas ciências sociais e em outras ciências humanas, é importante nós avaliarmos a gradação, aquilo que foi de épocas para épocas posteriores, o que pensadores foram descobrindo e foram consolidando conhecimentos de pesquisadores anteriores. O interessante quando eu falo aqui do método científico, que todos esses 3 autores eles concordam, é que existe uma mudança de paradigma que mais ou menos em torno de 140 anos, que vai ali de 1453, quando Copérnico apresenta o seu trabalho sobre o movimento dos planetas, até 1687, quando Newton apresenta os princípios, né? Então, esses séculos, entre o século XV e XVI, são muito importantes, porque o que se admite é que a ciência também passou a mudar os seus paradigmas a partir de visões diferentes da filosofia. O pensamento humano mudou. Ele deixou aquele aspecto aristotélico, que até então, até ali o século XV, era bastante aceito, para um mundo bastante restrito, limitado. E vários dos autores, a partir ali do século XV para o século XVI, já imaginam um universo de uma certa forma infinito. Então essa nova visão filosófica ajudou pessoas como Copérnico, por exemplo, que conseguiram pensar diferente de uma ideia que já vinha sendo aceita há 1000 anos, que era o sistema ptolomaico de movimento dos planetas. E notem, o sistema ptolomaico era muito eficaz. Ele funcionava, ele acertava as datas de
eclipses, aparecimento de planetas. Só que, à medida que o tempo foi passando, essa precisão começou a ser um tanto quanto questionada, à medida que outros corpos foram sendo identificados. Então, à medida que outros planetas foram sendo descobertos, para encaixar o movimento desses planetas na teoria ptolomaica, começou a ficar muito complexo. E o Copérnico foi moderno no sentido dele questionar o modelo ptolomaico. Hoje, uma pessoa como Copérnico seria chamada de negacionista. Então, isso é uma coisa que a gente vai evoluir em vídeos futuros, é que sempre houve uma confrontação de paradigmas para a evolução da ciência. Coisa que, na atualidade, pela forma que as coisas estão postas com relação a isso é científico, isso não tem comprovação científica. Então, a gente vai evoluir em outros vídeos de como isso se tornou, em muitas medidas, uma certa indústria da produção científica. Coisa que esses pesquisadores e essas personalidades, a gente pode citar outros, como Pascal, né, Leibniz, vários desses, o próprio Newton, sempre foi muito questionador. Então tem que haver um questionamento para a ciência evoluir. Então hoje, quando nós vemos esse mantra dos especialistas, e muitas vezes é divulgado só um grupo de especialistas, como se não existissem outros pesquisadores que tivessem outras concepções a respeito da explicação do determinado problema, do determinado fenômeno. Mas, a partir do momento em que isso é estudado por esses três autores, houve uma indução para a matemática. Ao longo do século XX, a matemática parecia explicar todos os problemas, então com a matemática você resolve tudo. Foi após a Segunda Guerra ali, quando Heisenberg, que foi um dos pais da mecânica quântica, critica o uso da energia nuclear para a produção da bomba atômica, e ele foi um dos primeiros cientistas a questionar até que ponto muitos desses pesquisadores, muito dedicados na sua pesquisa científica, eles estavam alienados do resto do mundo, sem perceber que o que eles estavam muitas vezes produzindo era alguma coisa nefasta. Então, se você pegar na cadeia de toda aquela produção para chegarmos à produção de uma bomba atômica, cada um estava cuidando do seu cantinho. Nenhum deles se sentiu depois responsável pelo efeito final da produção da bomba atômica. Então, muitas vezes, quando você pergunta para um especialista sobre a opinião dele sobre um certo tema, nós temos que perceber se ele não está defendendo aquele cercadinho que para ele é tudo que ele tem, inclusive de financiamento, para continuar aquelas pesquisas, independente se depois aquela pesquisa vai ser abduzida por algum interesse e aquilo sai do controle daquele cientista. Esses autores que eu citei, eles colocam essa questão moral. Até que ponto, filosoficamente, você está fazendo certos tipos de pesquisas em nome do método científico e da ciência. Então, eu deixo aqui uma frase muito interessante que a ciência, nessa transição, desde o século XV até o final do século XVI, ela destruiu, sob um certo aspecto, aquela visão de um cosmos delimitado, controlado, bastante, como eu disse, aristotélico, e ele passou a imaginar onde tudo é possível, o universo infinito. E isso trouxe outras consequências. Né? Então hoje nós vamos poder discutir nos vídeos futuros questões como, por exemplo, até que ponto certos
discussões que se dizem científicas, de fato, são realmente embasados em comprovações empíricas, porque quando o método científico surgiu, um dos paradigmas era: você tem que comprovar aquilo que você está afirmando como ciência. Em várias leis que foram descobertas dentro, por exemplo, da física, da mecânica racional, isso até que foi simples, porque outros pesquisadores conseguiram comprovar em laboratório ou em medições astronômicas e tal, aqueles fenômenos. Hoje a gente vive um outro momento onde você tem que acreditar que certos modelos matemáticos estão descobrindo alguma coisa, e esses modelos científicos estão ficando cada vez mais distantes da possibilidade das pessoas comprovarem aquilo, porque se tornou uma técnica extremamente sofisticada e matemática. Então, vamos continuar na sequência. Espero que vocês gostem da proposta de modernidade e ciência.